Boa noite para vocês conosco aqui ao vivo neste momento, agora 18 horas 50 minutos deste domingo, 13 de julho. Você que está assistindo também no horário alternativo, na reprise, seja muito bem-vindo. Este conteúdo também é feito para você assistir no modo gravado. Grande abraço. Vamos mandar um abraço para a turma que está conosco aqui nesse momento, Ana Paula, o Olivaldo também, Paulinho Santos, Chaparron, obrigado pela companhia. Temos também, vamos lá, quem mais? Já falei da Ana Paula, do Chaparron, também temos aqui o Luiz Henrique Pinho, obrigado, a Sabrina também junto com a gente, o Alisson também está acompanhando o nosso trabalho, o Gustavo Lima, José Becerra, Maísa Bartalini, o José já chegou dando like, obrigado, viu, José, ajuda demais, viu? Gustavo Lima também com a gente aqui, Olivaldo já mandei um abraço, Jaciara Muniz, Zezinho Gonçalves, obrigado pela companhia de todos vocês. Daqui a pouquinho eu leio os comentários com calma, mas vamos primeiro ao que interessa, que são as audiências que vocês sempre me pedem aqui a respeito de Domingo Legal e Acerte ou Caia. Hoje a gente teve, me parece, uma disputa um pouco mais ferrenha entre as partes ali, porque a gente teve o Domingo Legal enfrentando também outros momentos de Mundial de Clubes e pegando também diretamente ali o Acerte ou Caia durante um período importante ali. Vale também a gente destacar que o olhar que cada um dos programas tem é para o outro, né? Então, desprezando a audiência da Globo, que dificilmente você vai conseguir bater, tanto o Domingo Legal quanto a Acerte ou Caia estão disputando 10º a 10º, cada vez mais perto um do outro a cada domingo, né? Então impressiona de fato os números que a gente vê tão próximos e tão acirrados de um lado e de outro também, mas vamos buscar do que nós temos de informação na data de hoje, o que aconteceu de fato nessa movimentação, né? Então nós vamos a partir de agora, trazendo aqui para vocês, também vamos trazer as audiências em tempo real, enquanto a gente está vendo aqui o futebol na Record, que retorna hoje, né, com o Corinthians, então durante a exibição da nossa resenha televisiva a gente vai trazendo para vocês também. Mas olhando o confronto direto aqui entre a Acerte ou Caia e também o Domingo Legal, a gente vai falar aqui a respeito dos principais acontecimentos, os principais levantamentos que nós temos, tanto do Rick Souza quanto do Breno Moura, que eu quero trazer aqui. Deixa eu vir para cá para a gente poder já mostrar para vocês essa movimentação que aconteceu dos dois lados. Me parece, e de novo, tudo é uma percepção, é um achismo. Existe a chance de o Domingo Legal ter retomado essa segunda colocação, tá? Porque eu vejo aqui que existe uma conexão muito forte entre os números que levam até 5h30 da tarde, mais ou menos, e o Acerte ou Caia avançando logo depois. Eu acho que se o Acerte ou Caia venceu, foi de novo por uma margem muito pequena, e aí a gente vai observar o que vem pela frente a partir de então, a respeito desses dois competidores que sempre trazem emoção para o nosso domingo, então vamos com os números na tela. Às 16h09 nós tínhamos aqui o Mundial de Clubes, já com 16,95 de média, né, naquele momento ali, perdão, de audiência naquele momento. O Domingo Legal tinha 5,33 e o Acerte ou Caia tinha 5,27, uma diferença menor do que 1/10 aqui, era quase meio centésimo praticamente, 0,06 aqui de diferença entre Domingo Legal e Acerte ou Caia. O Masterchef tinha 0,34 nesse momento aqui. Mais adiante a gente olha aqui e vê mais para frente os números que a gente observa em outros momentos aqui. Deixa eu trazer aqui no Rick Souza para a gente poder falar a respeito também, porque agora o aquecimento do futebol está atrás do roda-roda, por exemplo, é uma informação que temos, mas quando a gente olha aqui os números do Rick Souza, também a partir das 16h05, nós temos aqui o Domingo Legal abrindo uma certa vantagem sobre o Acerte ou Caia, com 5,56, Acerte ou Caia com 4,97 naquele momento ali, o Futebol na Globo 16h53 às 16h05. Mais adiante, quando a gente olha aqui às 17h45, o Domingo Legal continuava à frente do Acerte ou Caia por uma margem de 0,6 aqui. O Masterchef alcançando 0,6 também, o 0,6, o número 0,6, né? E o Planeta Terra com 0,4. Nós temos aqui o Futebol na Globo com 23,57 naquele momento ali, 17h45, uma distância astronômica, quase 20 pontos à frente do Domingo Legal, que tinha 4,8, Acerte ou Caia 4,24.
Vamos avançando para 18h10. Aqui é a virada do Acerte ou Caia com 5h20 contra 4h63 do Domingo Legal nesse momento. Futebol na Globo com 23,22. Né? Nesse sentido, nós temos aqui uma virada importante e que consiste ali até determinado ponto. Só que aqui nós já estamos falando dos 20 minutos finais do Acerte ou Caia versus o Domingo Legal. Então nós temos depois das 18h42, o Roda Roda já assume a vice-liderança de novo com 6.7, o aquecimento para o futebol 4.91 e muito provavelmente aqui, a partir do início do jogo do Corinthians, a gente vai ter a Record angariando o público e crescendo diante do SBT. Com o Corinthians tem uma chance muito considerável, grande, né, da Record conseguir vencer com facilidade o SBT. Não pega mais a Globo, não busca mais o Domingão, mas de fato contra o SBT serão números que serão impactantes. E eu acho que a grande questão é essa, assim, eu acho que o Domingo Legal, pelo conjunto da obra do que a gente viu hoje, me parece ter sido vitorioso desse confronto por pequena média, pequena diferença ali para cima do Acerte ou Caia, mas eu acho que tem uma chance considerável do Domingo Legal ter levado aí por esses números que a gente vê preliminares, o primeiro movimento. Amanhã, claro, a gente vai ter essa noção completa a respeito disso, tá bem? Vamos para os comentários de quem está com a gente aqui no nosso chat, e lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo lá no Zap Zap, onde a gente manda as nossas principais transmissões para você saber o que está passando por aqui. Se não está podendo ver ao vivo, vê depois também, deixa esse espaço aí na sua agenda, e a gente deixa aqui também o nosso grupo do WhatsApp, né? Como eu estou falando para vocês, nosso canal no WhatsApp, que é onde você vai poder entrar em contato e descobrir tudo isso que a gente está preparando. Lembrando também que você que está nos acompanhando aqui nesse momento, deixe o seu like, participe conosco. 74 pessoas, 36 likes, eu vou ter que me humilhar aqui cada vez. O que eu preciso fazer para vocês deixarem o like? Não sei. Vamos lá para o povo, o que diz o povo aqui. Deixa eu ver aqui a turma que está conosco. A Sabrina está com a gente, a Ana Paula também está torcendo pelo Acerte ou Caia. O Alisson perguntando sobre se a Globo venceu na audiência do Mundial de Clubes, afinal, com certeza, abriu uma vantagem importante ali. Enquanto não estava começando o nosso programa, a Sabrina era uma das pessoas que estava na audiência do Planeta Selvagem na Band. Gustavo Lima também está com a gente. José Bezerra, já cheguei dando like, obrigado. José, que sirva de exemplo para a galera que está chegando agora. Maísa Martalini, já mandei um abraço aqui. Gustavo Lima também queria saber como é que estavam as disputas, já trouxemos aqui as disputas deste domingo. Vamos adiante. Jaciara Muniz, obrigado pela companhia, mandando um boa noite. Zezinho Gonçalves, hoje teve a final do Mundial de Clubes que bagunçou a audiência toda, com certeza, né? Tirou um pouco de Record e tirou um pouco de Globo. Eddie Jackson, estamos ao vivo partindo pro banho e te ouvindo, terei cuidado. Ô louco, bicho! A personalidade da fera. Grande Eddie Jackson, obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia. Chaparron, eu vi a chamada do game do 100 e me deixou com vontade de assistir, diz aqui o Chaparron. Yudi podia ter um programa no lugar do Celso Portiolli. Olha, acho difícil, viu? Acho difícil. Chaparron, ô louco, bicho! Super Chaparron, dizendo que o Eddie Jackson tá ouvindo o Guegué no banho. Daqui a pouquinho, não percam, hein? Daqui a pouquinho, na semana passada, vocês encheram meu saco pra eu falar sobre o filme do Cine Privé, que passou no sábado anterior. Nós temos vinheta agora sobre isso. Nós vamos comentar aqui a cinematografia que a Band exibe do sábado para o domingo. É quadro fixo aqui na Rede Gessler. Fiquem ligados, daqui a pouquinho, fiquem ligados. Vamos lá. Quem mais? Ivonaldo Cesostomo está conosco aqui. Boa noite, Júnior. Celso completou 16 anos à frente do Domingo Legal, mesmo tempo que o Gugu ficou à frente do programa. Verdade, né? Eu vi o comentário ali da Narcisa, e que espetáculo, né? Porque, de fato, o Portiolli conseguiu fazer uma coisa que era muito difícil, que é tomar esse programa para ele. Domingo Legal, até 2009, era sinônimo de Gugu, não se imaginava ninguém no lugar dele. Mas no momento em que ele vai para a Record e o Silvio Santos dá essa oportunidade ao Celso Portiolli, ele mostra o quanto ele foi forjado ali dentro do SBT pelo próprio Silvio Santos e o quanto ele desenvolveu a própria personalidade também para poder seguir com esse trabalho tão importante aí do Domingo Legal, até hoje incomodando a Globo. Que bacana a história desse programa. Luiz Henrique Pinho também conosco. Wesley Mendes, Domingo Legal está com muito game, também acho, viu? É muito game show o tempo todo.
Gustavo Lima, hoje teve a comemoração, já falamos aqui. Sabrina, hoje tem jogo do Corinthians na Record, possivelmente a audiência atinge os 2 dígitos por lá. Eu acho que sim, perto dos 10 pelo menos vai chegar. Lucas Silva, estou achando mesmice Domingo Legal todo domingo, não muda nada. Até a minha mãe está achando chato também. Tá aqui o Lucas Silva trazendo a percepção. Ivonaldo Cesostomo dizendo que o Domingo Legal está cansativo de ver, porque são 7 horas de programa, é muito tempo. Eu acho que, de novo, Ivonaldo, eu entendo esse olhar, só que eu acho que hoje o SBT não tem o que colocar ali no lugar que funcione melhor. Eu acho que é mais difícil. Então tem esse ponto também, né? Adriano Araújo, não assisto Domingo Legal, mas tá ruim. Não assisto Domingo Legal mais, tá ruim, sempre a mesma coisa. Wesley Mendes também tá falando sobre isso. Hoje, novamente, o Thiago Barnabé com a personagem Web Camargo. Eu sou suspeito, eu adoro o Thiago Barnabé, gosto muito do trabalho dele. O Joabes Ribeiro dizendo que prefere o Acerte ou Caia. O Wesley Mendes vivendo de patrocínio da Avan, dizendo aqui o Wesley. Ivonaldo, dedinho no like, obrigado. Quem mais? Joabes, eu gostava do Domingo Legal no tempo do Gugu. Você precisa ir no início dos comentários. Eu vi os principais comentários ali, basicamente acho que conseguimos passar por eles. A Eliana vai voltar pro SBT, pergunta o Matheus Pereira. Acredito que não. Amanhã o Ratinho vai voltar com a banheira do Gugu. O SBT fez a chamada, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, tá? Quero falar. Eddie Jackson também conosco. Eddie Jackson, boa noite, meus queridos. Não estou podendo digitar porque ele está tomando banho, o Super Eddie Jackson. Então tá certo, vamos ouvindo. Chaparron, Celso Portiolli é um grande pupilo do Silvio, mas Gugu Liberato sempre será o maior pupilo que o Silvio Santos teve. Matheus Pereira, Liano, no domingo é melhor tirar o Celso Portiolli, pode botar Raul Gil no domingo, seria uma estratégia pra mim, pra destruir tudo isso que foi construído no SBT, e aí seria o último dia que o SBT ainda tem a relevância que tem, né? Então é esse ponto também. Eddie Jackson, vibrei muito com a vitória da Carol e do Radamés, importante, né? Uma vitória bem interessante, eu acho que foi uma temporada histórica também do Power Couple, porque ele teve outros contornos, né? Outras possibilidades e uma final com uma rivalidade declarada. Fazia tempo que não tinha isso, mesmo nos realities da Record, né? Quem mais? O Acerte ou Caia com João Kleber não tinha sido anunciado na semana passada, diz o Chaparron. Batata 12 também está mandando um boa noite a todos. Enquanto isso, nós vamos seguindo aqui com a nossa cobertura da televisão brasileira, falando sobre esta final do Mundial de Clubes. Agora quero falar a respeito disso também. Importante a gente trazer que a final do Mundial de Clubes na Globo mostra a magnitude que esse evento tomou na decorrência do seu acontecimento. Os clubes brasileiros surpreenderam muito. Se esperava que os clubes brasileiros caíssem na primeira fase, todos e tudo mais. Todos passaram para as oitavas, 2 passaram para as quartas e 1 chegou à semi, né? Então realmente foi uma importante trajetória nesse aspecto. Nós tivemos também a capacidade que a Globo tem e sempre faz de trazer e misturar o entretenimento com o futebol nessas grandes finais para atrair também aquele público que não gosta tanto do futebol. Tanto que a mocinha do Prá estava lá no estúdio da Globo com Gustavo Villani, o Juan Paiva também, Gil do Vigor, Paulo Nunes, uma galera importante ali nesse aspecto, para comentar o jogo com um olhar de várias pessoas diferentes, tentar trazer o entretenimento para junto do que acontece ali. Foi algo que a Globo sempre soube fazer muito bem, o SBT fez também em outros momentos. Eu me lembro do Theo José falando com o Ratinho no intervalo de jogos do Palmeiras, na época da Libertadores no SBT ainda. Então a Globo sempre soube fazer isso, de trazer o público de uma forma geral, o público generalista para frente da TV. Aí muita gente critica, porque fala que não tem nada a ver essa cobertura, esporte é esporte e tal. Só que, de novo, TV aberta tem que tentar contemplar todo mundo. TV aberta precisa tentar contemplar todo mundo, e é isso que a Globo faz quando traz mocinha do Prá, que gosta dessa coisa dos trópicos do futebol, né? Fluminense Roxa saiu das gravações de Vale Tudo para ir lá para ver o jogo do Fluminense contra o Al Hilal, né? Enfim, então nós temos aqui, dentro desse aspecto, a construção dessa grande final, que chegou ali a 24 pontos em determinados momentos durante essa tarde, quase abriu 20 pontos em cima do SBT, mostrando a força que o futebol tem dentro da programação da Globo, né? Que o esporte, o quanto o evento ao vivo ele tem, sem sombra de dúvidas, uma força gigantesca e que permite uma fidelidade do público que, de novo, faz a gente entender por que determinadas partes da história da Globo são muito
coordenadas pelo esporte também. Tanto que Fórmula 1 está voltando agora para a Globo e é um entendimento, me parece, de começar a puxar esses campeonatos todos de volta para a Globo. É algo que me parece que a emissora tem muito interesse de fazer. E a coordenação do núcleo de esportes, de novo, embora seja muito diferente do que já foi o esporte da Globo, ainda é imbatível, assim, o quanto consegue se capilarizar dentro da própria cobertura e tudo mais, e a Cazé TV também fez um trabalho excelente dentro de toda a cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Vamos retomar aqui rapidamente só os números que estiveram disponíveis durante a exibição do Mundial de Clubes. Às 16h05 o Mundial tinha 16.5 em São Paulo, né? Depois às 17h45 já tinha crescido para 23,5. Às 18h10 tinha 23,2 e aí depois às 18h42 já cai para 16 com o Domingão. Mas de novo, chegou ali ao auge no fim do jogo em 23,5 mais ou menos, dentro desse sentido do que a gente vê acontecendo e a maneira com que a Globo conseguiu capilarizar e capitalizar também este Mundial de Clubes de uma maneira que se tornou de fato um evento que é a primeira vez que acontece. A Copa do Mundo de Clubes é a primeira vez que acontece, mas nós temos uma aceitação de público e de crítica que certamente terá outras versões pela frente a cada 4 anos. Toma, para quem não se lembra, o lugar da Copa das Confederações, né, como evento teste da FIFA antes do ano da Copa do Mundo de Seleções Masculina, né? Então esse é o ponto também. Muito bem, vamos aqui ao povo, o que diz o povo. Eu quero saber o que diz o povo. O povo que está conosco. O que diz? Como é que tá? Deixa eu ver. Quem mais? O Adriano Araújo falando que amanhã As Filhas da Senhora Garcia começa às 9 horas. A novela tá muito boa, diz o Adriano Araújo. O SBT tá conseguindo resistir, ele tá conseguindo se organizar para manter ela relevante, isso é importante também. O SBT deveria tirar o Notícias Impressionantes, diz o Chaparron. Tinha uma gente naquele estúdio comentando, o estúdio era Solange Duprat, Juan Paiva, falei sobre isso também. O Batata 12 também tá falando que o Thiago Barnabé não tava de Narcisa, assim, de Web Camargo, fiquei meio em dúvida. Wesley Mendes, Domingão com Hulk, tá cansativo, também diz aqui o Wesley. Luiz Henrique Pinho, o SBT tinha que colocar chaves especial com aquelas chamadas do episódio que eles fizeram em 2002, 2003, é a opinião do Luiz Henrique Pinho. Comecei a assistir hoje, Chespirito foi sem querer querendo. Acho que é uma baita série, hein? Comecei a assistir hoje. Quem mais? Vamos lá. Olivaldo, a Globo já começou a fazer chamada da Fórmula 1, já falamos sobre, né? Jaciara Muniz, Celso sempre leva cantor ao vivo todo domingo, estou ligada. Jaciara Muniz é um elemento que eu chamei atenção aqui, e esse comentário da Jaciara me chama também muito atenção, porque eu já falei em outras oportunidades, quando você está ali zapeando na tarde de domingo e passa pelo Domingo Legal, ele tem ali vibração de auditório, de atração ao vivo e tudo mais, que funciona, né? Que vai bem. Então, é algo que o Celso acertou e segue conseguindo acertar com muito trabalho ali com a equipe. Rodinei, boa noite, aqui o Rude de Presidente Prudente, de folga e ligado e dando like aqui na Rede Gesla. Obrigado, viu? Quem mais? Jaciara Muniz, fazer ao vivo não é pra todo mundo, é difícil. Sabrina, tô só pela estreia de No Alvo amanhã, na expectativa do retorno do Léo Dias no Fofocalizando. 2 produtos interessantes da gente acompanhar amanhã mesmo. O Mundial será a cada 4 anos, não será mais anual no mês de dezembro. Rodinei, na verdade vai ter o Intercontinental, tipo o campeão da América, aquela semifinal e final que já existia antes, mas a Copa do Mundo de Clubes aí sim a cada 4 anos. João Paulo Cunha Lima, Rubi ou Tá Na Hora vai ficar no lugar do Dorama? Não sei ainda. Não sei. Muito bem. Vamos adiante aqui para você que está nos acompanhando, trazendo a sua participação, trazendo a sua companhia. Deixe seu like, deixe sua pergunta por aqui. Participe conosco. Nós temos a informação. Rolou essa chamada hoje durante a programação do SBT. Rolou essa chamada. Porque eu acho que a equipe do Ratinho, muito provavelmente, eu escolhi essa imagem, a dedo, aqui eu acho que é o Dinho dos Mamonas, né? Com a Luísa Ambiel na banheira. Eu vi essa chamada aqui no Twitter do Breno Moura, não consegui ver no ao vivo, mas eu acho que a produção do Ratinho provavelmente se empolgou bastante com a audiência de 7 pontos ali da quinta-feira. Na quinta-feira conseguiu pulverizar de uma maneira a audiência que conseguiu
trazer, né, conseguiu trazer para esse universo do Ratinho uma perspectiva de, se a gente trouxer elementos mais populares para a TV, de novo, talvez a gente consiga buscar uma audiência que está muito presente na Globo, hoje tem muito essa conexão e se coloca ali muito nesse posicionamento. Agora, certamente vai haver polêmica a respeito disso, mas de novo, eu acho que é lógico que tem que tomar alguns cuidados de algumas coisas que aconteciam na banheira do Gugu e que não cabem mais hoje em dia, mais do ponto de vista da confusão e do caos que sempre se cria no programa do Ratinho. De novo, também condenando falas deploráveis que em muitos momentos surgem por ali. Eu acho que existe, na questão show, na questão de showman, o Ratinho é um dos caras mais populares que a gente tem na televisão hoje. Ele sabe conversar com o público popularesco, de fato. E aí, eu acho que quando a gente pensa nessa questão de banheira do Gugu, que pode vir aí pela frente dentro do programa do Ratinho, e além disso, esse quadro virá na segunda-feira, em que tradicionalmente tem o 10 ou 1000. Então estou imaginando que Igor Guimarães muito provavelmente estará na banheira do Ratinho. Eu acho que tem um potencial de dar certo muito grande. E aí, de novo, a gente vai para várias discussões sobre o que cabe, o que não cabe na televisão de hoje, mas eu insisto aqui nisso há algum tempo. Muitas das coisas que não estão sendo exibidas na TV aberta hoje em dia estão no TikTok, estão no Instagram, estão em outros espaços, no Facebook, em vários espaços que o público de TV aberta acaba consumindo também. Então eu acho que existe em alguns casos, um moralismo injustificado, porque as pessoas continuam acompanhando isso. Se a gente for olhar, por exemplo, o que está disponível, o que acontece nos realities como o De Férias com o Ex, o que acontece em realities que passam na MTV, que estão disponíveis gratuitamente na internet, dependendo da plataforma, a banheira do Gugu é praticamente uma... como é que eu posso dizer? É quase que uma coisa inocente, né? Dentro de outros conteúdos que estão disponíveis hoje. Então eu acho que, eu sei que é uma opinião polêmica, mas eu acho que faz bem o SBT em trazer esse modelo de volta. Eu acho que tem que ser mais engraçado do que sacanagem, isso que é importante, né? E pode ser assim, eu acho que pode funcionar. E gerar esse caos que gerava no palco lá nos anos 90 com o Domingo Legal. Eu aposto muito nesse retorno, quero muito ver o que vai acontecer. A entrega pro No Alvo provavelmente vai ser em alta, então pode ser que funcione bem essa estratégia do SBT aí de colocar a banheira do Ratinho, né? E depois chegar até o No Alvo. Escolhi essa imagem aqui do glorioso Dinho dos Mamonas com também Luísa Ambiel, ambos na banheira do Gugu. O que vocês acham? Vocês acham que tem como funcionar? Não? Contem aqui. Muito bem. Já que nós estamos indo por essa linha da safadeza, bicho, a sacanagem, chegou o momento. Chegou a hora do novo quadro da resenha televisiva e nós vamos aqui nos preparar. Vamos nos preparar. Atenção, o novo quadro da nossa resenha. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora do Gesla Privé, o momento em que nós falamos qual foi o filme que passou ontem no Cineband Privé, para que a gente possa, comentar a respeito. Filme que passou em 12 de julho... Opa, não é a banheira do Gugu, não, perdão. Filme que passou em 12 de julho de 2025 no Cineband Privé, nós vamos falar a partir de agora. Nós vamos comentar sobre esse filme a partir de agora. Vamos lá. Invasão Virtual. Pedi pro chat GPT resumir. Vamos lá. Invasão Virtual, título original Virtual Encounters, é um filme erótico dos anos 90, lançado em 96, dirigido por Sybil Richard. É uma produção típica do chamado softcore, como acontece sempre no Cineband Privé. O filme gira em torno de um grupo de estudantes universitários que desenvolvem um software de realidade virtual, 96, hein? Capaz de simular encontros de sacanagem personalizados, bicho, porra, brincadeira. Cada usuário pode escolher a aparência e o comportamento de seu par ideal, vivendo fantasias através do programa.
À medida que os testes do sistema avançam, os jovens se envolvem cada vez mais com suas criações virtuais, o que começa a causar conflitos entre a fantasia e a realidade, além de tensões do grupo. Algumas personagens começam a questionar os limites éticos e emocionais dessa nova tecnologia. Aí, tá vendo? Você vai ficar sábado pro domingo acordado pra ver cine privê e vai virar meio Black Mirror. Será que deveria estar assistindo isso? Mas vamos seguir. Tem um clima futurista cyberpunk leve, típico das produções eróticas sci-fi da época. Muitas cenas sensuais embaladas por trilhas de sax ou sintetizador. Vamos adiante. Estética dos anos 90, roupas coladas, luzes coloridas e muita fumaça cenográfica. Vamos então aqui para... aí o ChatGPT me pediu. Quer um resumo mais dramatizado ou no estilo de sinopse do Cine Privé? ChatGPT tá muito malandrinho, hein? Tá muito malandrinho. Aí mandou, né? Invasão virtual. Quando o desejo ultrapassa os limites da realidade. Num campus universitário moderno e inquieto, um grupo de jovens gênios da computação cria um programa revolucionário. Uma realidade virtual onde tudo é possível, inclusive os desejos mais secretos. Com apenas alguns cliques, cada usuário entra num mundo onde pode viver encontros quentes, personalizados e sem consequências. Ou quase. O que começa como um experimento ousado se transforma numa experiência viciante. À medida que as fantasias virtuais se tornam cada vez mais intensas, a linha entre o real e o sobrenatural e o imaginário começa a se desfazer. Ciúmes, sedução, traição e prazer invadem o laboratório e as mentes de quem ousa experimentar. Invasão virtual é uma viagem sensual pelos limites do corpo e da tecnologia, onde cada toque pode ser simulado, mas o desejo é sempre real. Neste sábado, madrugada para domingo, no Cineband Privé. Aliás, foi no de ontem, né? Então é isso. Aqui chegamos com o resumo do filme de ontem, que passou no Cineband Privé, novo quadro aqui do Gesla Privé. Grandes momentos que vivemos juntos neste domingo. Vamos lá para o povo. Vamos ver, o povo deve estar ensandecido aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a galera que está conosco. Deixa eu ler os comentários que nós tínhamos anteriormente. Vamos lá. O Ed Jackson. Pera que estou mais para trás aqui. Agora sim. Vamos lá. Ed Jackson perguntando se o Acerte ou Caia teve pico de vice-liderança. Hoje teve alguns momentos ali mais na reta final, mas foi por aí. A Ana Paula pergunta se o game do 100 vai ajudar a subir o Acerte ou Caia na audiência no próximo domingo. Eu acho que pode dar muito certo ou muito errado. Eu não acredito numa estabilidade. Eu acho que ele pode empurrar bem ali o Acerte ou Caia, ou então ele vai derrubar os índices e o Acerte ou Caia vai ter que lutar por si próprio ali. Gesla, o que a Band está planejando para substituir a Fórmula 1 em 2025? Cristiano, acho difícil prever o que pode ser que a Band esteja pensando, porque é muito difícil de acompanhar. Uma perda dessas é muito significativa para a Band especificamente, né? Vamos ver o que vem pela frente. Luiz Henrique Pinho, o Gugu tentou trazer a banheira na Record e não deu certo. É que daí foi também, acho que não teve a mesma vibe. Eu tô imaginando que o Ratinho vai por um lado muito mais engraçado. Eu tô imaginando o Igor Guimarães na banheira e eu já estou com vontade de rir, entendeu? Cara, Sérgio Malandro na banheira, entendeu? Amanhã é dia de 10 ou 1000, então eu acho que vai ser com esse elenco, provavelmente. Antônio Gonçalves, boa noite. Matinhos no litoral do Paraná, obrigado pela companhia, Antônio. O Alisson, eu acho que a Globo ganhou na hora futebol, sim, já foi ali. Ratinho disputou bem contra o Power Couple, chegando a ganhar do reality alguns dias, e agora deve manter a vice-liderança até começar a Fazenda, com certeza, e às vezes vence a Fazenda também, né? Tem esse número também. Ana Paula dizendo que hoje é aniversário da Daniela Beirute. Banheira do Gugu combina bastante com o Ratinho, diz aqui o Eddie Jackson, né? O Rodinei está dizendo que você foi sensato, existe um falso moralismo na TV aberta.
Ana Paula, também conosco. Aos poucos nós vamos levar esse homem para o mau caminho. Não, isso aqui, vocês viram como é que é. Eu sou a mesma coisa. Sou a mesma vibe de achar engraçado. Então é isso. Vamos lá. Florisvaldo Santos está conosco, a galera dando risada aqui do quadro Gesla Privé. Uma curiosidade, na madrugada, com programas fracos nas concorrentes, como fica a audiência da Band com o Cine Privé? Cara, eu já vi recentemente ficar na casa de 1 ponto às vezes. Tem momentos de 1 ponto, não tem levantamentos claros aqui de como é que ficam as audiências da Band, mas eu posso buscar isso aqui, acho que é interessante da gente buscar, porque tem um momento que fica ali com 1 ponto em alguma coisa. Porque a Band tem uma faixa ali toda, tem o filme e tem também um programa quente logo depois, de debate. Vamos lá. Luiz Henrique Pinho, o que o Tony Ramos achou desse filme? Olha, eu achei uma atuação muito bonita, isso é coisa bonita, muito bem feito, um filme com a intenção real de entregar a emoção, de entregar o amor na forma mais bruta, mais intensa para o público de casa. Eric Jackson, ChatGPT é muito conservador e eu gosto de conversar com pesquisas mais picantes daqui, o Ed Jackson. Quem mais? Vamos lá. Deixa eu ver. Quem mais com a gente aqui? Quem mais com a gente? Vamos, Gesla Privé só para maiores. Gostaram do quadro novo? A galera está ensandecida aqui dando risada, bicho. Batata Doce, o Ratinho está dando uma audiência ótima. Isso é bom nas quintas, assim o Ratinho e a praça é nossa, dá muito certo, funciona, né? Mas a Bartalini também gostou do quadro. Quem mais? Vamos lá. A Sabrina já pode fazer a cabeça do Cine Privé, igual o Zé do Caixão fazia com os filmes de terra à tarde. De terror à tarde, é verdade. Pode fazer as cabeças, né? Quem sabe? Daniel de Esperantina, Game do 100, fica imaginando como vai ser. Batata 12 tá com a gente, o Elton Pimentel também, quero ver o Thiago Barnabé, Igor Guimarães, Ratinho, Cariúcha e Léo Dias na banheira. Bota todo mundo, inclusive o Ratinho. Cara, eles têm que dar um jeito de colocar o Ratinho ali na banheira, sem sombra de dúvidas. Thiago Costa, Sérgio Caia fora, diz aqui, Batata 12 tá conosco também. Daniela Beirute é canceriana como Joe, diz aqui o Eddie Jackson. Júnior imita o João Kleber, seu ídolo. Para, vamos rir! Não sei se ficou bom. José Manuel Sodré, quanto tempo do Domingo Legal? E outra coisa, o Acerte ou Caia também não é a mesmice, não é as mesmas coisas de todo domingo. Eu acho que ali é a habilidade de cada um dos comunicadores. Tanto o como é que chama? Celso Portiolli, como o Tom Cavalcante conseguem dar um tempero bem interessante para os programas, por isso que acaba funcionando bem, né? Eddie Jackson dizendo que Guegué é super criativo, cata ideias boas no ar. Muito obrigado, muito obrigado. Quem mais? ChatGPT, eu fiz uma programação só de canais do YouTube e você está às 19h50, diz aqui o Batata 12. Imita o Google, olha, agora a partir desse momento 19h22, para você que está assistindo do modo ao FIFA, do modo Crafato, amanhã volta a boiqueira! Você volta para o Buraco Seco, olha, que isso, Setsi? Chegando atrasado, Alex Abreu aqui conosco, e a galera que vai chegando vai seguindo aqui o nosso trabalho. Vamos agora avançar aqui dentro da nossa pauta. Já falei das filhas da senhora Garcia na outra semana. Vamos falar aqui a respeito de Vale Tudo. Eu quero trazer o resumo dessa semana para a gente comentar juntos aqui os principais acontecimentos que virão nesta semana na novela da Globo, que para mim tá muito bacana. Ontem um capítulo um pouco mais morno, os capítulos de sábado costumam ser... Opa! Tá aqui o nosso Cine Privé ainda, só um momento. Vamos tirar aqui o Cine Privé, invasão virtual, mas olha só que futurista. 96 falando sobre criar uma inteligência artificial da sacanagem. O que é isso, gente? Enfim, vamos lá. Aqui, semana bomba de Vale Tudo, nós tivemos aqui o casamento de Maria de Fátima, tivemos também rasgação de vestido, bicho, tivemos diversas cenas impactantes, não é? Diversas cenas impactantes que vieram na esteira dos acontecimentos, né, de Vale Tudo. Humberto Carrão já quer ficar no Brasil de novo, e aqui nós temos a rasgação do vestido, que vem nesta semana em Vale Tudo. Vamos falar a respeito disso a partir de agora, para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, e comentamos junto nesse sentido as cenas que vêm
mais fortes aqui pela semana. Nós teremos amanhã, Heleninha e Eugênio descobrem que Celina está mentindo, Renato sofre para ceder às exigências do Marco Aurélio, que pediu propina para fechar aquele negócio, né, garantindo o contrato com a TCA e salvando a empresa Tomorrow da falência. Raquel e Poliana decidem contratar um assessor de imprensa para Paladar, que será o Bartolomeu, né? Será o Bartolomeu, a mocinha do Prat, aqui em 2 lugares diferentes. Quem mais? Vamos lá, o que temos aqui de diferente pelo caminho. Teremos também Afonso e Maria de Fátima, que retornaram de viagem, né? Bartolomeu deixa a TCA, conforme informado por Ivan. Não, ele deixou a Tomorrow, né? Deixou a Tomorrow. Afonso cogita voltar ao Brasil na terça-feira. Raquel contrata Bartolomeu. Maria de Fátima se faz de vítima com Afonso. Tensão entre Marco Aurélio e Leila sobre a clínica de estética. Vai ter ali uma briga dos dois. Poliana informa Raquel sobre a morte de Laudelino. Isso vai ser muito forte também, né? César retorna ao Brasil enfurecendo Fátima. Heleninha questiona Ivan sobre o envolvimento de Bartolomeu com a Paladar, né? Temos Ivan e Heleninha se desentendendo na quarta, César de volta ao Brasil, Heleninha enfrenta Raquel por causa de Bartolomeu, Sarita participa de soltura de passarinhos com Cecília, Heleninha desaparece e preocupa Ivan e Celina, César manda um vídeo de Heleninha bêbada, Ivan e Afonso a resgatam. Tiago briga com Marco Aurélio, Heleninha fragla uma discussão entre Ivan e Celina. Na quinta, Heleninha defende Ivan de Celina, Aldeide chega ao Brasil, Heleninha confessa a Ana, a doutora Ana, né, o seu medo de perder o Ivan para Raquel. A Celina se sente culpada por sua participação na Paladar ao lado da Raquel por conta desse conflito com a Heleninha. Tentativas de reconciliação entre Maria de Fátima e Raquel, que vai ter ali expulsão, mais uma vez. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar celebrando o sucesso da Paladar. Ivan estranha ver Raquel na casa do seu pai. Heleninha usa rastreamento no celular para ir atrás do Ivan, um relacionamento super tranquilo, né? Heleninha provoca constrangimento ao chegar no jantar do Bartolomeu. Aldeide sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina confessa a Afonso receio de Ivan querer se separar da Heleninha. Maria de Fátima decide virar influencer de novo com a ajuda do Renato. Aldeide visita Consuelo na TCA e provoca Marco Aurélio. Aldeide e André sentem atração. Aldeide e André. O André é o irmão da... É o filho da Consuelo? É, né? É o filho da Consuelo. Ô louco, bicho! Ivan sente que Heleninha invadiu sua privacidade, muda-se para fora e retorna após a intervenção de Celina, apenas para encontrá-la bêbada. Diz aqui o resumo que eu busquei para falar com vocês. Então nós temos alguns pontos centrais importantes que vêm pela frente, né? Heleninha, mais uma recaída, mais um reencontro de Raquel e Ivan. Me julguem, tá? Me julguem, mas eu sou muito Ivan e Raquel. Eu acho que eles são o único casal dessa novela que para mim demonstra uma química real oficial, assim. Eu acho que eles têm um negócio muito forte entre os dois. Tanto Thaís Araújo quanto o Renato Góes conseguiram construir esses personagens de uma maneira que realmente eu vejo que tem uma atração importante ali e que toda vez que eles se encontram, olha, você tem todas as coisas que um dia eu quis pra mim. A cabeça cheia de problemas. Enfim. Então vamos ver o que vem pela frente, mas eu estou empolgadíssimo com o Vale Tudo. Tá muito legal a novela pra mim, né? Cresceu na audiência essa semana, longe do que a Globo gostaria de uma audiência de uma novela das 9, mas esse é um ponto, né? Esse é um ponto importante que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá. O que diz o povo aqui pra gente? Já vamos chegar aqui novamente ao povo. Ah, eu me esqueci de perguntar a pergunta clássica de todos os domingos. Como é que foi o seu... Dormindo legal. O meu amigo, eu dormi até as 11 da manhã hoje. Hoje foi o dia que eu me esbaldei. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a turma que está conosco. Luiz Henrique Pinho, não tanco com essas imitações, diz o Eddie Jackson. Daniel de Esperantina está com a gente também. A viagem vai voltar ao seu horário normal, diz aqui a Ana Paula. Adoro suas imitações, diz o Batata 12. Eddie Jackson, Vale Tudo manteve a boa audiência do dia do vestido rasgado. Oscilou um pouco, mas ficou na casa dos 24 pontos, viu? Cariúcha vai divar na banheira do Ratinho. Bonita, diz aqui o Alex Abreu. Não sei se ela vai participar, né? Não sabemos ainda. Eu tô curioso para ver o que vai acontecer. Tomara que seja uma coisa divertida.
divertida, respeitosa entre todos que ali estão, mas divertida. Aquele caos que rola sempre ali no 10 ou 1000 ao vivo pode ser até minimamente combinado, mas eu acho que funciona bem. É um produto de TV aberta. Então vamos ver o que vem pela frente. Quem mais? Odete Reutemann dando em cima do DJ Alok. Eu sei imitar o DJ Alok, como diria Igor Guimarães. If you get to hear me now. Quem mais? Vamos lá. Ana Paula com a gente aqui, tá gostando da resenha. A primeira protagonista de Alice Wegman foi em Rensgarritz, Desatola Bandida, e eu acho que a gente vê o tamanho da atriz Alice Wegman, porque são dois produtos completamente diferentes, e ela tá muito diferente, inclusive o rosto, a expressão é outra coisa, né? Então realmente é uma gigantesca atriz, e que é muito importante para nossa dramaturgia, não só hoje, mas sempre, né? Vamos lá. Quem mais? Luiz Henrique Pinho não julgou a Odete, ele queria também dar uns pegas no Alok, diz aqui Eddie Jackson. Cristiano Oliveira, Gesla, boa noite. A Band poderia passar a Emanuele com a Krista Allen. A Silvia Crystal também estava ali, né? Essa galera. Luiz Henrique Pinho conosco, vamos lá. Deixa eu ver. Canta, gatinho. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci aqui. Galera pedindo a volta de Emanuele. Clóvis Mota, boa noite, São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro. Qual foi a audiência da final da Copa do Mundo de Clubes? Não tenho números aqui redondos ali, mas a gente teve iniciando em cerca de 15 pontos, 16 pontos, e depois indo para a casa ali de 24, mais ou menos, quase 25. Então foi mais ou menos este número que nós vimos ali. Vamos adiante aqui. Clóvis Mota, já falei. Alex Abreu, eu tô ligado nas Filhas da Senhora Garcia, novelão. Tem muita gente que gosta do estilo das Filhas da Senhora Garcia. Espero que o SBT consiga recuperar um pouco de público com essa novela. Letícia Fernandes, como o Domingo Legal foi hoje de audiência, como a gente tá falando aqui, provavelmente eu vi ali pelos números que tem uma tendência de ter ganhado por, assim, decimal. Mas não sei ainda, não dá pra cravar. Pode ser que o Acerte ou Caia tenha vencido. Pela percepção que eu tenho aqui, eu acho que o Domingo Legal levou, né? Como está a audiência? O Clóvis Mota pergunta de Red Bull Bragantino e Corinthians. Vamos ver as atualizações que nós temos aqui neste momento, para você que está junto com a gente em todo o Brasil, nos acompanhando. Vamos lá, deixa eu ver aqui os números. 19h22, agora são 19h32, há 10 minutos atrás. Nós temos o Domingão com 16,88, o Brasileirão na Record com 6,88. E o programa Silvio Santos com 6,27. Impressionante, né? Impressionante que o Brasileirão tá na frente do programa Silvio Santos, mas é pouca coisa. E a Globo tá com 10 pontos em cima, tendo jogos do Corinthians passando nesse momento. É um número que impressiona. Talvez o público ainda não esteja acostumado a retornar para a Record nesse momento. Estou cansado de Vale Tudo, acaba logo. Assistam nesse horário Amanhecer, a nova novela das 21 da Televisa, que tem o Fernando Colunga, inclusive, como protagonista, né? Vitor M dizendo aqui. Se o SBT tivesse dado Caso de Família pro Felipe Campos, ele não teria saído. Não achei legal voltar com a mesma apresentadora. Tá meio que um imbróglio, né, também pro retorno do Casos de Família. Vamos lá. Gesla, dá uma olhadinha na audiência. Já olhei a audiência aqui, já falei pra vocês. Ratinha de versão pura, espero que mantenha o 10 ao 1000 ao vivo. Eu acho que sim. Caldeirão com o Mion tá tão ruim que tá mais interessante assistir o Eita Lucas do que o Mion, diz aqui o Eddie Jackson. Opiniões fortes. Gol do Bragantino, diz aqui o Clóvis Mota, não tô acompanhando. Tem jogo na Record hoje, sim. Vamos lá, Reinaldo Machado, obrigado pela companhia. Vocês todos que estão chegando aqui, muito obrigado. Estamos sempre juntos nesse momento. Deixa eu ver se falta alguma coisa para eu falar aqui. Eu acho que era isso. Vamos abrir uma rodada só de perguntas de vocês? Vamos abrir uma rodada só de perguntas de vocês? Pode ser, né? Que aí a gente dá uma girada no assunto aqui. E vamos juntos. Enquanto nós giramos aqui para vocês mandarem suas perguntas, eu vou mandar o quê? Né? O meu pedido eterno, sempre, né, para que vocês deixem seus likes. Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like. Solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no
no dejas más tu like, no dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? É a pergunta que me parte o coração, né? Galera que não deixa o like, aí fica difícil para mim. Fica complicado, a coisa fica muito difícil, e aí vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é o sentimento, já começam a ficar tristes. Né? Já começo a ficar triste. Já começo a ficar triste. É isso. Muito bem. Ô, louco. Vamos então agora com o nosso povo. Nosso povo está comentando. O que diz o povo no chat? Vamos lá. E aí eu posso ir comentando também as perguntas de vocês. Lembrando que você pode fazer parte do nosso canal no Zap Zap. Sempre importante. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Já respondi se tem jogo na Record. Zezinho Gonçalves, a Globo podia contratar o escritor Thiago Santiago para fazer novela, né? O Thiago Santiago foi sondado, eu até acho. Teve momentos de sondagens, mas não houve ainda um projeto que... Ou ele chegou a ser contratado. Agora não me lembro mais, deixa eu ver aqui. Thiago Santiago contratado Globo. Deixa eu ver se rolou isso. Pode voltar. Mas ele tem uma sinopse em avaliação para a faixa das 18. Não foi ainda oficialmente contratado o Thiago Santiago, mas tem uma possibilidade aí, né? Cristiane Friedman já está com o Valcir fazendo a novela, o Dorama lá, o mini Dorama, e o Thiago Santiago pode entrar também nesse momento. Vamos lá, Zezinho Gonçalves, a Globo podia contratar, eu já falei, Reinaldo Machado, tô adorando as filhas da senhora Garcia, tá gostando aí o Reinaldo. Gustavo Henrique tá conosco, obrigado pela companhia. Eddie Jackson, acho que a Carolina Ferraz não vai durar muito tempo na Record. Quem poderia ficar no lugar dela com o Cabrini? Raquel Sherazade, Salci Lima, Renata Alves. Olha, não sei se existe alguma especulação nesse sentido, não tô por dentro, mas a Salci Lima é maravilhosa, né? Eu gosto muito dela também. Edna Alcântara, estou adorando Paulo Apóstolo na Record, sempre Record. O Ratinho vai colocar banheiras. Eu cheguei atrasado aqui, o Gustavo Henrique. Já deixou o like o Reinaldo Machado. O que poderia ser o reality de Boninho na Record? A gente comentou sobre isso ontem no Legalzinho, mas não sabemos exatamente ainda, né? Eu acho que é um caminho que vem pela frente ainda até chegar em algum momento. A Rede TV está tão mal assim que não consegue comprar nem aqueles filmes que ninguém conhece, que às vezes tem disponível no YouTube ou no Mercado Play, Pluto TV, etc. Na verdade, esses filmes eles estão passando mais na Rede Brasil do que em outros lugares, né? A Rede TV ela vive uma crise de fato sem precedentes, principalmente pelo fato de que saiu uma informação na semana passada que o Sport TV tem mais audiência do que a Rede TV. Isso é meio chocante, né? É TV por assinatura e não consegue ter isso. Então é isso, muito bem. Deixa eu ver. Reinaldo Machado, se colocar o Chaves no Bom Dia e companhia seria bom? Cara, eu acho que daí desgasta de fato. Eu sou a favor de ter Chaves e Chapolin todo dia na programação, mas aí eu acho que começa a dar uma desgastada muito grande. Deixa eu ver. Você não consegue assistir o Caldeirão com Mion, diz o Gustavo Henrique. Cara, eu larguei faz bastante tempo já. Não costumo consumir mais. Gosto do Mion, eu acho que o Mion tem uma história que fala por si só, mas particularmente eu acho que é um momento que ele não está entregando o máximo, eu acho. Ou está entregando, entende qual é que é o público e eu não caiu no meu gosto. Então acho que tem isso também que pode ser importante. Quem mais? Acho que o Zé Loreto e a Carol Castro vão bombar no jogo das 3 pistas com a Patrícia hoje, diz o Alex Abreu aqui. Paulo Apóstolo copiou o Chiquititas e o Saulo cai do cavalo e fica cego, a mesma coisa que aconteceu com a Mili, diz Luiz Henrique Pinho. Sabrina, acho que a irmã da Patrícia Poeta vai ficar no lugar da Carolina Ferraz. A Paloma Poeta é excelente, né? Vai comentar as listas vazadas de participantes da Fazenda, sim, em algum momento sim. Fazenda também tem cobertura aqui na Rede Gesla, talvez que nem a do Power Couple. Não, mas acho que mais intensa que a do Power Couple, provavelmente. Acho uma boa ideia, Kátia Fonseca não é de casa, preferia ela num programa diário, Record vacilou e não catar a Kátia, acho ela melhor que a Ana Maria Braga, diz o Ed Jackson.
Eu acho que sim, cara, vai funcionar ela na Globo porque ela provavelmente quer uma versatilidade maior de produtos. Agora para poder apresentar, ter o seu canal no YouTube, coisas do gênero. Então ela não iria para um produto gigantesco na Globo se tiver que abrir mão do YouTube, acho eu, né? Imagino eu. Reinaldo Machado, Caldeirão já tá azedo, sem graça, dizendo aqui. Gustavo Henrique, você acha que ele está muito engessado? Você preferia o Caldeirão do Hulk? Cara, na verdade, não muito também. Eu acho que o Mion ele entrou para dar um outro contorno para o Caldeirão e ele voltou a ser aquele formato mais emocional que o Luciano Huck tinha e tanta gente criticava, né? Então é um ponto também. A Sabrina está perguntando quais programas da TV aberta você assiste assiduamente. Hoje eu diria que novela, vale tudo, eu assisto todo dia na TV mesmo. Eu gosto muito de assistir alguns flashes do Domingo Legal. Acerte ou Caia também eu assisto meio que os dois, assim, ao mesmo tempo. Não é mais uma coisa que eu consiga fazer o tempo todo, mas eu acompanho a TV dessa maneira. Eu gosto de sentar e zapear também, ver o que tem disponível. E eu gosto muito de explorar esses grandes hubs de canais de TV, tipo Pluto TV. Tenho acompanhado muita coisa, vejo muito acumuladores. Muitas dessas coisas aí também. Vamos lá. Deixa eu ver. A Rede TV deveria tirar a operação de risco da terça e colocar a companhia certa das 22h45 à meia-noite, diz o Chaparron. Reinaldo Machado, vai começar o show de calor. De calor ou dos calouros, pode ser. Aqui na Serra Gaúcha ainda não tá rolando. Vitor M tá perguntando se Raul Gil ou Gilberto Barros ainda teriam espaço na TV. Você acha que eles voltam? Eu acho que o Raul, ele construiu uma história maravilhosa, mereceria muito voltar, mas eu acho que o Gilberto Barros tem mais chance. Porque, cara, ele tá muito tempo fora da TV. Vamos ver se consegue encaixar. O Vanucci tava falando que existe o nome dele em alguns pontos ali, né? Vamos ver. Paisagens do Sonho, Celso Portiolli reprise no horário das 17 às 18. Não sei. Eddie Jackson acha que a Eliana pode sofrer na audiência batendo de frente com o Portiolli antes do Hulk? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dependendo de como fizerem o programa dela, acho que tem chance sim. Vamos lá. Eddie Jackson, você não teve alteração. Alô, você não teve alteração com a saída do Felipe Campos? Tá mais ou menos no mesmo número ali também. Tem dificuldade de vencer a Record, mas estão trabalhando, né? Reinaldo Machado perguntando se o Felipe Campos vai continuar no show de calouros. Provavelmente são momentos mais... Como é que eu posso dizer? São momentos mais... que foram gravados anteriormente, né? Então esse é o ponto. Acho que aí é que é o lugar. Se eu lembro do Gilberto Barros rasgando as cartas de Yu-Gi-Oh! Lembro disso no Boa Noite Brasil. E o famoso Água na Carol! Água! Como são chamadas as pequenas cavidades ósseas que são colocadas... Não, as pequenas bolinhas que são colocadas dentro das cavidades ósseas e que têm como principais funções a órbita. Astronauta? Aí tem um momento que é assim, ó, é o papel. Aqui. Como é chamada a cavidade óssea que tem como principal função as órbitas? Astronauta? Água na Carol, água! Maravilhoso esse momento. Vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Alô, você não teve alteração com a saída do Felipe Campos, já falei. Qual apresentador tá mais esquecido? Márcio Garcia, Rodrigo Faro ou Raul Gil? Acho que todos são lembrados pela sua trajetória, mas, enfim, é um outro momento, né? Eu acho que as mensagens positivas do Mion é um exagero, apesar de gostar do programa, diz o Gustavo Henrique. Reinaldo Machado, Leão Lobo falou que o Claudete Troiano pode ir para a TV Gazeta. Eu falei sobre isso no legalzinho de ontem. Eddie Jackson, será que o Domini pode perder dinheiro do contrato por ter abandonado a live do Link Podcast? Não sei como é que funciona essa questão interna. Luiz Henrique Pinho deu risada. Quero Carol Furlan na Fazenda do ano que vem. Esse ano não tem como porque ela ganhou o Power. Quem sabe, né? Carol seria um bom nome também. Também acho que tem esse potencial. Muito bem, minha gente. Então era isso. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Aê, Cassinão! O som da noite. As baladas. Sistema. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrento.